Pai do Senhor, criança, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula na nossa escola dominical. Hoje é a lição de número 12, que tem por título Uma Casa de Fazer Discípulos. Então, antes de começar a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração ao Senhor para que Ele venha dar entendimento e sabedoria a todos nós. Senhor, meu Deus, muito obrigada por tudo, por mais um dia de vida, Senhor. Abençoa nossas vidas e nos ensina a ser os teus discípulos, Senhor. Abre nosso entendimento para que nós entendamos a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como eu já falei primeiramente, a nossa lição é número 12, uma casa de fazer discípulos, tá? O nosso memorizando se encontra em João 8, o versículo 31, que diz assim: Então Jesus disse para os que nele creram: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Tá? O nosso texto bíblico de hoje, ele vai se encontrar em Atos 11, do 25 ao 26, que eu vou ler aqui para vocês na palavra, tá? Que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então vamos lá. Pela primeira vez em Antioquia, eles chamaram os discípulos de cristãos. Nós vamos entender o porquê hoje na aula, tá? Então hoje, agora a gente vai partir para o momento da história. Vou contar uma historinha para vocês saberem da onde se iniciou esse chamado cristão. Então aqui o nosso título, que é Uma Casa de Fazer Discípulos. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Está aqui. O que é ser cristão? Então vocês podem responder essa pergunta aí na casinha de vocês. O que é ser um cristão? O cristão, se nós formos ver da palavra do grego, significa pequenos cristos. O que quer dizer? Quer dizer que nós somos semelhante a Cristo, ou que devemos imitar a Cristo. Porque se nós somos pequenos cristos, devemos ser como Ele é e fazer o que Ele fez. No princípio da igreja, nós já tivemos vários nomes e até hoje nós somos chamados por ele. Como as pessoas perguntam, o que você é? Às vezes a gente fala evangélicos, às vezes a gente fala somos cristãos, somos crentes, somos protestantes e assim por diante. Então, no começo da história, o que é ser um cristão? Nós podemos ver que cristão é imitar a Cristo, como eu já falei. Então, se temos que imitar a Cristo, temos que fazer boas obras. Então, pregar o evangelho, ajudar o nosso próximo, né? Ajudar aquele que mais necessita, levantar os caídos. No princípio, a igreja começou com pregação, com discípulos, a igreja foi crescendo cada dia mais e se expandindo. Porém, como os discípulos, eles pregavam bastante a palavra do Senhor, falavam bastante de Deus para as pessoas, e as pessoas foram se convertendo, a igreja foi crescendo. Porém, existia um pessoal chamado os gregos. Então, os gregos começaram a falar que os discípulos não estavam fazendo as boas obras, não estavam visitando as viúvas, não estavam ajudando os necessitados, não estavam levantando aqueles que estavam caídos. Os discípulos, para resolverem isso, fizeram uma reunião e nessa reunião eles falaram: nossa, nós temos que dar um jeito para resolver isso, porque não podemos ficar só pregando e não fazendo a parte social também. Então, eles elegeram 7 diáconos. Tá? Então os diáconos eles ficaram responsáveis por fazer a parte social da igreja, levar alimento, limpar os feridos, ajudar os cansados. Então os diáconos ficaram de fazer a parte social da igreja e o restante dos discípulos em pregar a palavra.
E dentre desses 7 diáconos tinha um chamado Estevão. Estevão fazia parte social que foi lhe imposto. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ele fazia a parte social, mas ele também pregava a palavra. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas das sinagogas tiveram inveja de Estevão. Por quê? Porque Estevão, ele falava bem, ele pregava, ele profetizava, ele ainda fazia parte social e ele era muito inteligente, porque deu bastante sabedoria a Estevão. E quando as pessoas da sinagoga queriam competir com Estevão, viram que Estevão era muito sábio e tiveram inveja de Estevão. Então, com isso, eles pagaram algumas pessoas para falarem mal de Estevão. Acredita nisso? Essas pessoas, elas difamaram Estevão, dizendo que Estevão estava blasfemando, mas tudo isso não passava de uma mentira. Eles levaram Estevão a um julgamento. E nesse julgamento, Estevão continuou pregando a palavra de Deus. Continuou falando, continuou profetizando, contou a história de Moisés, da descendência de Abraão. Porém, aquelas pessoas ficaram mais furiosas ainda. E aí, o que eles fizeram com Estevão? Estevão olhou para os céus e viu que os céus estavam abertos. E nessa visão, ele fala que viu Jesus assentado à direita de Deus. E aí, aquelas pessoas começaram a apedrejar Estevão. E Estevão falou assim: Pai, toma o meu espírito. E Estevão faleceu, ele morreu. E aí nós podemos ver aqui que Estevão ele foi o primeiro mártir da igreja cristã. O que é um mártir? Um mártir é aquela pessoa que se entrega à morte por algo. Então, o mártir cristão é aquele que se entrega à morte por Cristo, por falar a palavra de Deus e que não tem medo de morrer. Quando Estevão morreu, eles pensaram que a igreja ia ficar abalada, né? Com medo de pregar o evangelho, porque Estevão havia morrido. Mas diferente disso, a igreja ela começou a se expandir. E a igreja se expandiu tanto que começou a chegar a outras cidades. E tem uma cidade chamada Antioquia. Lá eles pregavam para as pessoas somente para os judeus, né? A princípio. Até que Pedro teve uma revelação que Cristo não havia vindo somente para os judeus, mas também para os gentios. Os gentios somos nós. Nós somos gentios porque não somos judeus. Então Cristo veio também para os judeus e para os gentios. A partir dessa visão, eles começaram a pregar também para os gregos. E os gregos se converteram e ainda começou a crescer o número de discípulos, porque eles iam aceitando a Cristo e ia crescendo. Em Jerusalém, a igreja vinha se multiplicando cada dia mais, vinha enchendo de gente, crescendo de discípulos. Aqui em Jerusalém, eles perceberam que estava tendo um crescimento bem grande em Antioquia e mandaram Barnabé para Antioquia para saber como que estava lá. E Barnabé, chegando lá, ficou muito feliz, porque realmente a obra do Senhor estava sendo feita lá e muitas almas haviam sido alcançadas. Barnabé viajou para Tarso à busca de trazer Paulo junto com ele. Paulo e Saulo, que são a mesma pessoa. Ele trouxe Saulo para cá, para Antioquia, e lá eles pregaram a mensagem durante um ano inteiro. E lá, quando eles viram as pessoas pregando, evangelizando, fazendo muitos discípulos, eles olharam para eles e falaram: realmente eles são discípulos de Cristo, eles são cristãos. Então, em Antioquia foi o primeiro lugar onde a gente foi nominado cristão. Os discípulos de Jesus foram nominados cristãos. E aqui, o que eu trouxe para vocês é um resuminho das nossas últimas aulas. Então, nós podemos aprender que a igreja é um lugar de comunhão com nossos irmãos.
A igreja é um lugar onde se fala a verdade, a igreja é um lugar onde se ora, a igreja é um lugar onde se louva, a igreja é um lugar onde se lê a palavra de Cristo, tá? Então todas as nossas lições resumidas aqui nessa folhinha, para que vocês não se esqueçam que nós somos a casa de Cristo, que nós somos a igreja, amém, crianças? Então nessa aula de hoje eu quis trazer para vocês que nós devemos ser semelhantes a Cristo, porque as pessoas devem olhar para nós e nos chamarem de cristãos. Cristão significa que nós estamos seguindo os passos de Jesus. Então, eu venho dizer para vocês, sejam semelhantes a Cristo, não só no falar, mas também nas atitudes. E vocês vão ser muito abençoados. Imagina que legal as pessoas olharem para você e falar, nossa, essa pessoa parece com Jesus. Olha que legal. Então vamos orar para finalizar a nossa aula. A nossa aula é essa, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e pedir para o Senhor que nós venhamos ser discípulos e dar bons testemunhos sempre. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigada por esta aula, muito obrigada por esse dia. Venha abençoar as nossas vidas, venha nos ensinar, Senhor, a ser os teus discípulos, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor, a dar sempre um bom testemunho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças.